Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Olá, acho que agora estão me ouvindo. Boa noite, sou a Adri, sou a vice-presidente da Associação Paz e Amor. E primeiramente quero pedir desculpas, porque a gente se atrasou um pouquinho, mas é normal, né? Nós estamos nos adaptando às questões das lives, por ser ao vivo, novas ferramentas, né? Ajustando, dando o apoio técnico também para as meninas que vão falar. Mas estamos aí para iniciar, né? Posso até dar um complemento. Olá, pessoal, sou Jairo. Ah, também, desculpa pelo atraso, a gente tentou usar uma nova ferramenta para transmitir também simultaneamente pelo YouTube. Durante o seminário na semana passada, muita gente comentou sobre que não tinha um Face, que seria bom de repente transmitir pelo YouTube também.
corremos atrás dessa sugestão e teve uns probleminhas técnicos ali que eu não consegui iniciar às 7 horas. Então a gente, para não atrasar ainda mais, a gente retornou com a ferramenta anterior e estamos transmitindo apenas no Facebook. Nós vamos fazer que nem nós fizemos com os vídeos do seminário, tá? Nós vamos pegar depois esse vídeo gravado do Facebook e vamos transmitir lá pro YouTube, certo? Então, vou apresentar, né? Hoje a gente vai ter um assunto muito legal, que é sobre a arte-terapia, né? Para tratamento e estimulação no autismo. Nossas convidadas, então, é a Maria Cristina de Souza Correia, que é arte-terapeuta institucional e clínica. Ela é professora também de pós-graduação em arte-terapia, especializações arte educação, arte-terapia e concluindo neurociência do desenvolvimento humano. E também a nossa convidada, a Ju Pochars, que é psicóloga voluntária aqui da associação, que acompanha vários projetos, né? Então, ela também é psicóloga clínica e acompanha o nosso grupo de mães, grupo terapêutico de mães, e também o nosso grupo de arte-terapia com nossas crianças e adolescentes da associação, né? Algumas crianças e adolescentes, que a gente tem vagas, né? Acho que é isso. Depois, no final, a gente vai abrir para perguntas. Não esqueçam que a gente também tem aí o QR Code para ajudar nas doações, quem puder colaborar com a associação. É importante para nós também manter esses projetos e logo também a gente poder continuar dar andamento nas obras, né, da associação. Deixa eu pensar que é mais. Acho que era isso. Qualquer coisa a gente vai falando durante a live aí e no final a gente abre as perguntas. Vou então chamar a Cristina para dar um início da nossa conversa. Boa noite, Cristina. Boa noite, é um prazer estar aqui, né, falando sobre temas tão relevantes quanto a arte-terapia e a arte-terapia para pessoas com autismo. Na verdade, de um modo geral, a arte-terapia, ela abrange o desenvolvimento humano, o desenvolvimento global humano. Então, ela serve para tanto pessoas com patologias como pessoas que não têm patologias. Porque o básico da arte-terapia é o autoconhecimento. Quando você participa dos processos arte-terapêuticos, você entra em contato com a sua subjetividade. Então, todas as pessoas que participam de trabalhos arte-terapêuticos, de vivências arte-terapêuticas ou, né, de um trabalho terapêutico continuado, todas elas terão seus benefícios. No primeiro momento, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é extremamente importante para o crescimento, né, de todas as pessoas. Muitas vezes nós temos áreas, nós temos faces que nós não conhecemos. E através da expressão artística, né, isso vem à tona e nós podemos observar, né, faces e situações, conteúdos internos que até então nós não tínhamos contato. A arte-terapia não é nova. No Brasil, ela está aqui, chegou na década de 20 do século passado. Quem, na verdade, divulgou mais a arte-terapia e iniciou o processo foi Nise da Silveira, uma psiquiatra, na década de 40. Nise da Silveira tratou pacientes com esquizofrenia, com a arte-terapia, com fazeres artísticos, com diversos materiais, e gerou, inclusive, o Museu de Artes do Inconsciente, que continua, né, até hoje, com trabalhos arte-terapêuticos e a função artística, né, também desses trabalhos, exposições, enfim. Então, a arte-terapia no Brasil, ela não é nova, mas muitas pessoas ainda não conhecem, né?
e não conhecem também a sua abrangência. Porque dentro de todos os processos que você vai unificar seu self, entrar em contato com conteúdos, com a sua subjetividade, com conteúdos do inconsciente, trazê-los para o consciente e poder ter um melhor olhar, né, sobre eles, um melhor olhar sobre você, um melhor autoconhecimento. Além disso, esses fazeres, esse fazer artístico, esse fazer arte terapêutico, ele tem implicações cerebrais. Por que ele é tão importante e tão abrangente? Além das questões subjetivas, né, das questões do inconsciente que vem à tona, que você vai poder ver, você vai poder entrar em contato, fazer suas transformações, fazer suas modificações. Ele trabalha numa rede neuronal, ele trabalha com a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de encontrar caminhos para fazer conexões interrompidas. Se nós focarmos nas pessoas com autismo, as pessoas têm repetição de fala, repetição de movimentos, uma baixa concentração, um foco pequeno e muitas vezes algumas comorbidades também, né? Outras situações que acabam gerando mais impedimentos. Quando você trabalha com processos arte-terapêuticos, o cérebro vai encontrando caminhos para fazer estas ligações que foram interrompidas ou que ainda não se concretizaram. Por isso que se diz que a arte-terapia, ela trabalha com a saúde global, porque ela vai fazer uma integração da sua psique, da sua parte neurológica, da sua parte cognitiva, das suas emoções, da sua parte afetiva. Muitas pessoas pensam que o importante para o aprendizado é a memória, com certeza, obviamente, sem sombra de dúvidas. Mas a atenção é o caminho principal para que memórias sejam geradas, para que a parte da cognição também tenha uma construção. Então, pessoas com autismo, elas têm um grande benefício. Por quê? Porque dentre tantos caminhos e tantos benefícios da arte-terapia, a atenção é uma delas. Então, a geração da atenção, o desenvolvimento da atenção para as aprendizagens e para a formação da memória dessas aprendizagens. A arte-terapia, ela não trabalha com uma estética rígida. Eu costumo dizer que a estética da arte-terapia é o interno, são as nossas emoções, nossa subjetividade, nossos conteúdos internos. Então, muitas pessoas dizem, mas eu não sei desenhar, mas enfim, como é que eu vou fazer um trabalho arte-terapêutico? Os trabalhos arte-terapêuticos, eles têm a arte como pano de fundo, os recursos expressivos, né? Como tintas, argila, massinhas, papéis, rolhas, fios, arame, enfim, um leque enorme de recursos expressivos. E esses recursos expressivos, o cliente, porque na arte-terapia, nós, arte-terapeutas, chamamos de cliente, não paciente, né? O paciente fica mais para a psicologia, os clientes vão criar. Então, assim, tem todo um processo, né, que você faz de centralização, né, onde a pessoa... Uma sessão de arte-terapia, ela dura em torno de 2 horas. Então, você vai fazer toda uma centralização desse indivíduo, né, uma interiorização, e depois ele cria.
A minha metodologia como arte-terapeuta é o ateliê terapêutico. O ateliê terapêutico é uma disposição de infindáveis, inumeráveis materiais, aonde o cliente vai fazer a escolha. Quando o cliente faz a escolha de materiais, ele já está relacionando esses materiais com conteúdos internos. Depois da obra criada, depois da obra manifestada, se conversa sobre, se vai em sutilezas, né? Se percebe o corpo, como que esse corpo, no momento do atendimento, está sendo colocado. Que postura tem esses ombros, essas mãos, né? Se observa os trejeitos do rosto. E isso da mesma forma com pessoas com autismo. Eu, em específico, atendo um jovem, né, da associação, e quando nós fazemos as vivências arte-terapêuticas, ele tem uma demanda emocional tão grande que ele sua muito, muito. É quase que uma catarse. O corpo está removendo conteúdos para podermos chegar ao cerne. Ou seja, todos nós temos potencialidades internas, inúmeras, infindáveis. E isso independe se nós temos uma patologia descrita ou não. Todos nós temos potencialidades. Porém, muitas vezes, essas potencialidades estão escondidas, estão sobrepostas. O trabalho arte-terapêutico faz o quê? Ele faz remover essas camadas para que o melhor surja. Quando você vai para um atendimento arte-terapêutico, você tem uma demanda. No caso desse jovem, a demanda que a mãe trouxe era, e continua sendo, o aprendizado da leitura e da escrita. Porque mesmo tendo mais de 20 anos, ele não conseguiu se alfabetizar. No período de alfabetização desse jovem, ele teve muitos problemas, muitos traumas, dificuldades que fizeram com que ele bloqueasse a aprendizagem. Bloqueasse essa aprendizagem específica. Nós estamos há quase 3 anos juntos. No início, nossas sessões duravam 20 minutos. A mãe acompanhava. Hoje, nós fazemos tranquilamente 1h30, 2 horas. Ele fica sozinho já, há mais de 2 anos que ele fica sozinho comigo. E no primeiro momento ele tinha uma fala extremamente repetitiva, né? Onde ele falava sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, os personagens favoritos dele, e aonde ele tinha um menino que estava amarrado. Essa era uma fala constante. O menino que estava amarrado, o menino que estava preso. A hipótese que eu levantava na época é que esse menino era ele. E que se confirmou depois. Depois de muitos trabalhos arte-terapêuticos, inicialmente, e isso se mantém até hoje, mas inicialmente era muito mais com a argila, porque a argila, enquanto recurso expressivo, ela é estruturante e ela trabalha com conteúdos ancestrais nossos. Então, para que ele pudesse remover esses bloqueios, era necessário fazer algumas provocações. Então, inicialmente, eu utilizei a argila, além de ser sinestésica. E as pessoas com autismo, elas têm uma dificuldade no toque, elas não gostam, né? Se incomodam muitas vezes. E ele teve uma boa aceitação com a argila. E nós fomos evoluindo com a argila, depois com a tinta. Inicialmente, ele pedia para lavar as mãos, né, constantemente. Agora ele já se lambuza muito, né, com os materiais assim. E a partir da argila, eu também levantei algumas hipóteses que, para que ele pudesse compreender as formas, porque o que é uma letra, né? Uma forma. Depois vem todo o conteúdo dessa letra, como som.
para que ele pudesse fazer essa compreensão, ele precisaria ter formas, a forma precisaria estar dentro dele. Então, nós começamos a trabalhar com a nomenclatura formas na argila, onde ele começou a aprender a fazer rolinhos, a fazer bolinhas, a utilizar o rolo, né, para alongar essa argila. E, consequentemente, como eu falei anteriormente, que ela trabalha com a saúde global, você veja todos os benefícios em termos motores, né, também que o cliente, né, adquire. E, a partir disso, nós utilizamos, assim, a tinta. Ele pintou por muito tempo só com as mãos, né? Também aceitou fazer com as mãos, né, as criações com a tinta, esparramar essa tinta, tocar essa tinta, né, sentir o material. E a partir disso, ele evoluiu muito. Hoje, e depois serão colocadas algumas fotos para que a gente possa acompanhar, né, um pouco essa evolução. Hoje, nós estamos trabalhando com som, porque essa é uma outra característica interessante na arte-terapia. Como ela é uma área do conhecimento com muitas faces, ela permite que você trabalhe não só com o visual, né, mas com o teatro, ela vai permitir que você trabalhe com a dança, com a música. E, inicialmente, ele gostava muito de escutar, né, a musiquinha do sítio, que para ele era bem importante, e a partir disso nós fomos evoluindo também nessa questão do som. Então nós temos alguns instrumentos assim que ele utiliza para perceber essas diferenças das formas, do som. Hoje nós já estamos trabalhando o nome, as letras do nome e o som das letras. Ele já consegue fazer identificações das vogais da letra do nome, né, as vogais que estão no nome dele. Já consegue identificar outras vogais pelo som. Então, nós temos um caso, né, esse case que eu trouxe, ele ilustra a evolução que esse jovem, ao longo desses quase 3 anos, teve, né, com os processos arte-terapêuticos, né, com as vivências arte-terapêuticas. Porque, ao fazer trabalhos arte-terapêuticos, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo um global, é por isso que se diz que a arte-terapia ela trabalha com o global do ser humano, com todas as suas sensibilidades. Uma outra situação importante, você veja, nem sempre os autistas falam de si e falam de seus sentimentos. Isso foi possível com os trabalhos arte-terapêuticos. Ele, num primeiro momento, estava muito desassociado dele mesmo, muito distante do seu próprio self, de si mesmo. Hoje eu percebo ele muito mais integrado. Ele fala de si, ele inclusive diz que ele era muito tímido. Olha que percepção para um autista. Fala sobre amor, né? Na família tinha uma pessoa que engravidou e ele ficou muito sensibilizado com a gravidez dessa pessoa, fez trabalhos para dar para essa moça, falou muito na palavra amor. Então, essas percepções dos seus sentimentos, das suas emoções, elas ficaram mais afloradas, digamos assim, bem mais afloradas, a partir dos trabalhos arte-terapêuticos. Por quê? Porque ele começou a se autoconhecer. Ele começou
a entrar em contato com essas subjetividades, com seus conteúdos internos. Então, quando nas sessões ele sua muito, ele está entrando em contato com os conteúdos internos. Obviamente, ele não consegue falar, né, tão racionalmente sobre eles, mas o corpo demonstra, e ele tira de dentro. Uma característica importante da arte-terapia é tirar de dentro. Então, você vai tirar de dentro aquilo que bloqueia suas potencialidades para depois poder, né, tirar de dentro, né, as suas potencialidades, fazer com que elas venham à tona e se autoconhecer. Nós tivemos uma sessão hoje, onde ele já de umas 3 sessões para cá, ele fala muito agora, assim, aquela fala repetitiva sobre o sítio, sobre os personagens, mudou. Ele fala, de alguns meses para cá, ele faz uma referência muito grande a um outro menino da escola dele. Porém, a referência que ele faz está ligada a questões de juízo, né? Juízo de moral, de valor, em relação a esse menino. E, às vezes, ele fala sobre ele, me olha e ri. E eu digo, tu está falando de ti. E ele, sim. E ele é um autista. Está falando dele. Então, a minha hipótese sobre isso é que ele observa esse menino, observa essas questões mais ligadas a juízo de valor, né, esses juízos que se faz, e faz também essa referência, né, com ele. E com as questões que ele sabe, digamos que não são tão certas assim, mas ele consegue se observar. Teve um ganho muito grande motor, porque ele tem uma dificuldade motora. Então, eu percebo que ao longo desse tempo, né, ele teve um bom ganho motor, inclusive, né? E eu percebo no corte com a tesoura, que ele tinha bastante dificuldade em pegar a tesoura para cortar, né? Compreender o que são linhas, o que são bolinhas, né? E fazer todo esse condensamento de saberes para novas aprendizagens que são visíveis, inclusive agora, né, com a questão da leitura, que começa a se dar. A neuroplasticidade, que cria esses caminhos, né, para que novas aprendizagens, novos processos possam acontecer a nível cerebral, além dela desenvolver bastante, né, a questão da atenção, porque a atenção, como eu disse anteriormente, ela é super importante para as aprendizagens, para a memória. Ela também, a arte-terapia vai trabalhar com funções executivas, superiores do nosso cérebro, como avaliação. A avaliação, planejamentos. E o que eu percebo nele, nesse momento, é uma certa avaliação. Ele faz uma certa avaliação de situações desse menino, quando ele diz também que isso não é certo, que isso não é bom, quando ele pergunta se isso é bom. Então, também há um ganho, né, nas funções executivas. Então, a arte, ela, na verdade, foi a primeira expressão nossa, dos nossos antepassados, né? As pinturas rupestres estão aí para ilustrar isso, né? Então, acredito eu que ali, eles não só contavam o tempo e contavam suas vivências, mas havia um conteúdo emocional, né, implícito. Então, a arte tem essa propriedade. E a arte-terapia une o fazer artístico com a sua potencialidade interna.
né, de fazer conteúdos internos virem à tona, de contribuir para que as pessoas possam eliminar um pouco seus traumas, né, vencer seus medos, se desafiar, crescer, aprender, se desenvolver. Então, eu acho que esse é um ganho para todas as pessoas, o autoconhecimento, independente se você tem uma patologia ou não. O ganho é para todos. Em específico aqui, né, trazendo o case do Bruno. Eu vou pedir a gentileza, então, né, de colocar aqui na tela algumas fotos para que a gente possa ilustrar um pouquinho, né, a fala. Claro. Com as funções executivas sendo desenvolvidas através da arte-terapia, né, porque há uma ligação neurológica muito grande desses fazeres, o foco. Um dos ganhos é ter foco naquilo que está fazendo, porque para que ele possa aprender a ler, né, aprender a escrever, ele precisa desenvolver mais o foco sobre isso, né? Nós sabemos que pessoas com autismo têm pouco foco, se dispersam facilmente, né? Têm pouca concentração. Então, o foco, a concentração, isso também é trabalhado através de processos arte-terapêuticos. Então, a arte-terapia, na verdade, ela é uma área do conhecimento que abrange o global. Inclusive, desde 2017, ela faz parte também, né, das práticas integrativas da saúde, pelo SUS, né? Deveria estar disponibilizada nos CREAS, né? Mas eu acredito que seja uma questão de tempo, né? E talvez pouco tempo para que isso possa acontecer. Foi. Não consegui. Não consegui. Não está aparecendo, Jair. Uhum. Está? Bom, então vamos falar, porque eu tenho elas aqui na memória, vamos falar um pouco sobre essa evolução. Vocês vejam que a primeira foto, ela é como se fosse um borrão, assim, era mais ou menos o que o jovem fazia. Ele pegava o pincel desta forma, né, e passava em cima do papel, com quase nada de concentração, olhando no geral e falando e tendo a fala repetitiva sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, nós ficamos durante bastante tempo utilizando a tinta, né, utilizando esse fazer, até que nós começamos a trabalhar, né, de uma forma mais focada, trabalhar mais a atenção. E aí nós temos essa evolução de fotos. Tem uma outra foto onde aparece ele já com argila. Então, as sessões iniciam sempre com uma água morninha, para que ele possa trabalhar bastante as questões, né, da motricidade. Depois trabalhamos com argila. Nessa foto, ele já está dando forma à argila, né, que é a forma da bolinha, como se diz. Então, nós já estamos trabalhando com questões tridimensionais.
No papel também, nós fizemos algumas criações com papel, dando tridimensionalidade. Depois haverá uma outra foto onde ele está assim, com as mãos em cima de um papel, né, se lambuzando bastante com a tinta. E ali tem... Essa é uma foto, mas o trabalho foi... ele mesmo abriu as tintas, colocava as cores né, da sua preferência, e foi esparramando essa tinta com as mãos. Agora, o interessante foi o seguinte: o hemisfério direito do nosso cérebro está ligado à criatividade, está ligado ao lúdico, mas é necessário que o hemisfério esquerdo também trabalhe em concomitância para reforçar e potencializar as questões do hemisfério direito. E nessa sessão, ele, com as mãos, ele fez movimentos circulares sincrônicos, o que me fez levantar uma hipótese disso que eu acabei de falar. Dessa sincronicidade, sincronização dos dois hemisférios, para que haja uma unicidade, né, para que, grosso modo dizendo, um hemisfério consiga complementar o outro hemisfério. Evoluindo um pouco mais nas fotos, nós vamos observar já uma mesa, né, onde nós estamos fazendo a reprodução de conta-se histórias também na arte-terapia, né? As histórias contribuem muito nas nossas reedições. E ele faz a reprodução de uma folha. Então, fazendo a diferenciação do que é desenho, do que é letra, do que é som. Então, nós estamos agora muito focados nisso, no que é desenho, no que é letra e no que é som. E aí nós temos o desenho do coelho, onde ele fez, né, a reprodução de uma página desse livro, e depois, ali no final, a identificação das duas vogais do nome, o U e o O. Então, se você observar o primeiro desenho, né, a primeira criação dele, e observar o final, você perceberá a evolução. E essa evolução, ela foi dentro do tempo também dele, né? Ele foi caminhando, se desenvolvendo no seu tempo, no seu ritmo, mas com constância. E nós temos agora esse último processo, que é a identificação do som daqueles símbolos. E aqueles símbolos dentro de uma palavra que para ele, né, para todos nós, é muito significativa, que é o nosso nome, né? E tudo isso, né, se deu e se dá através da arte-terapia. A arte-terapia, ela pode ser desenvolvida, inclusive, com pessoas que não têm uma visão, porque você vai trabalhar de forma sinestésica, né, os materiais, e fazer essa criação da forma que você não vê, mas que você vai criar dentro de si, onde você vai enxergar essa forma. Né? Seu cérebro vai criar um formato para aquilo que você toca. Então, a arte-terapia, ela é extremamente abrangente para, né, reitero, para todas as pessoas, porque com ela, todos nós temos ganhos. O autoconhecimento, né? A palavra chave para mim na arte-terapia é essa, é autoconhecimento. Assim como está se dando, né, com o jovem Bruno. Não sei se acho que agora a Ju quer também complementar com as suas vivências arte-terapêuticas na associação. Sim. Então, eu vou comentar, assim, eu sou psicóloga, né? Não tenho uma especialização dentro da arte-terapia, mas acredito muito que a arte, ela ajuda dentro do processo terapêutico, né? Eu utilizo muito, assim,
dentro do consultório, a arte, né, a pintura, os desenhos, a argila, a massinha de modelar, a areia cinética que agora tem, né, a slime. Então, todo esse processo assim que exige essa questão sensorial, né, de tu tocar, ou de poder se expressar através do desenho, ela é importante, né? Então, devido a essas questões, a gente criou dentro da associação, né, um grupo, né, onde a gente faz um trabalho em duplas, né, com os jovens e com as crianças autistas. Né? O ano passado, a gente iniciou esse projeto e a gente teve bons resultados, né, com as crianças. A gente viu assim, uma evolução bem legal dentro. Então, ele vai estar trabalhando em conjunto junto comigo este ano, né? Quando a gente retornar às nossas atividades. Então, assim, no ano passado a gente trabalhou muito, assim, com essa questão da sensorial deles, assim. Então, a gente trabalhou com massa-areia, trabalhamos com massinha, com expressões de tintas, né? E a gente viu, assim, uma evolução muito grande, principalmente com os adultos, né, e com os adolescentes, e que era principalmente o nosso foco naquele momento, porque muitos deles, né, estavam sem atividades, né, não estavam mais indo em terapias, né, dentro do Semael eles já não estavam mais integrados devido à questão da idade, né? Então, a gente colocou eles dentro desse grupo, né, onde a gente fazia atendimentos em duplas, conforme mais ou menos a idade, né, deles, e ajudava tanto no processo de interação, né, deles, entre eles ali, interagir, e também fazer essas expressões, né, através da arte, dos seus sentimentos, né? Então, assim, a gente teve um adulto que foi muito interessante, assim, que ele já estava bastante tempo fora, né, de qualquer tipo de atividade terapêutica, né, e no início, assim, foi bem difícil, ele ficava muito mais correndo, né, e interagindo de outras formas do que ele se focar na atividade proposta mesmo, né, de pintar ou de mexer com as massinhas, enfim. Mas com o tempo, assim, a gente foi apresentando os materiais, foi mostrando, até que ele foi sinalizando, assim, a vontade de chegar e fazer. Ele é um autista severo, não verbal. Então, ele começou a se expressar, né? Então, ele pegava aquela tinta, assim, ele manuseava, tem algumas fotos que depois eu vou mostrar, assim, ele manuseava, ele pegava areia, ele conseguia se expressar, assim, através dessa forma. Então, isso foi com todos eles, assim, né? A gente tem uma menina que ela é uma artista, né? Ela chega dentro do processo terapêutico e ela pinta cada coisa, assim, que tu fica encantado, né? Com a expressão que ela traz. Então, isso que eu acho muito importante dentro do processo artístico,
dessa questão da expressão mesmo que a Cris falou, de trazer à tona o que está interiorizado, né? Então, não sei se o Jairo consegue colocar as fotos ali das crianças. Tá. Porque ali está bem especificado, assim, né, o que a gente conseguiu trabalhar com eles, né, dentro dessa linha, que é a questão do foco, né, eles conseguiram se focar bem melhor, até a questão comportamental, né, a gente conseguiu trabalhar através das cores, né, a questão do aprendizado, né? Tinha um menino que ele pegava as massinhas e ele trabalhava as letras nas massinhas, né? Então, cada um tem uma forma específica de se expressar, né? Então, isso que é o interessante dentro do processo artístico. Cada um vai se expressar de uma forma conforme o material que melhor se adapta a ele, né? Tá conseguindo mostrar, Jairo? Aqui, acho que para mim não vai... Não tô conseguindo ver. Deixa eu ver. Botar no quadradinho. Não. Só aparece paz e amor, assim, escrito. No final do ano, a gente fez um trabalho que envolveu as famílias também, onde a gente pegou uma tela gigante, assim, né? E eles foram pintando aquela tela conforme eles queriam se expressar, né? E juntamente com os seus familiares, né? Então, os familiares puderam interagir junto, assim, porque esse também é um dos objetivos, assim, da associação, a gente também trazer a família para participar. Por quê? Porque geralmente, né, dentro do processo terapêutico, a gente tem alguns minutos ali, e depois o processo vai continuar em casa, né? Então, a gente dá geralmente muitas dicas, né, para depois se iniciar, continuar, ter uma continuação desse processo em casa também. Então, a presença dos pais e a interação dos pais é extremamente importante, né? Até mesmo dentro do grupo das mães, né, a gente também realizou um trabalho assim parecido e as mães ficaram muito impressionadas com o resultado assim que deu, né? A gente colocou uma música de fundo e pedimos para elas fecharem os olhos e através daquela música elas irem expressando e irem pintando de olhos fechados, assim, foi com tintas, né? E saiu, assim, cada trabalho lindo, assim. Até elas se surpreenderam, assim. Muitas também ficaram pensando assim, mas eu não sei pintar, como é que eu vou me expressar se eu não sei desenhar? Mas é uma coisa que realmente vem de dentro, né? Quando tu começa aquele trabalho, aquele processo, vem, de alguma forma ele vem de dentro mesmo. Conseguiu mostrar, já? Então vai passando todas. Isso. Isso. Isso foi o que a gente percebeu, assim, que a gente conseguiu alcançar,
né? Ali embaixo vocês vão ver, quando passarem as fotos, tá? O que a gente percebeu, né, daquela criança, no que ela desenvolveu, né? Cada um desenvolveu um trabalho diferente. Uns foram o foco, outros foram a questão da aprendizagem mesmo, que não conseguiam nem apegar um pincel, né? E nem sentar para fazer o desenho. Então, essa parte da concentração, né? A questão comportamental também, né? Então, acaba desenvolvendo, porque as crianças muitas vezes não paravam para trabalhar, então trabalha essa questão comportamental também. A criatividade, né, delas expressarem a criatividade. O que mais que apareceu aí, Jair? Isso, na área cinética a gente trabalhou muito essa questão da textura, assim, porque o autista, alguns têm essa resistência, né, no manejo de determinadas texturas, assim, né? Então, a areia era uma delas, assim, tinha um menino que ele não gostava de pegar nada, assim, que pudesse se sujar, ou que tivesse coisas ásperas. Então, ele estava bem resistente em relação a isso. E aos poucos, assim, a gente foi colocando um pouquinho na pele, foi introduzindo aos poucos, assim. E quando a gente viu no final, ele já estava construindo já castelinhos já de areia, né, com areia cinética. Então, isso é uma coisa muito impressionante, assim, né? O que isso pode trazer de benefícios para eles, né? E que às vezes a mãe achava assim, não, ele nem não vai querer brincar com slime, por exemplo, que slime é aquela coisa molenga, né? E no final estava lá brincando, né? Adorando, rindo, né? Então acho que isso assim que é os grandes benefícios que a gente tem com a arte, né? Oi? Oi, Ju. Tá. Agora o pessoal tá nos ouvindo também na live. Acho que tu pode falar também um pouquinho, vou voltar aqui, sobre a questão também da arte terapia voltada para jovens e adultos. Eu estou mostrando aqui a foto do Gui, mostrando expressão. Isso. Se eles também desenvolvem, ou por já serem mais velhinhos, talvez tenham menos desenvolvimento na arte terapia. Se vocês puderem falar um pouco disso. Não, eles conseguem desenvolver igual, né? Quando eu estava falando a questão do caso do Vinícius, né, de 27 anos, que ele estava totalmente fora de qualquer processo terapêutico, e dentro da arte terapia, dentro do nosso grupo ali de artes, ele conseguiu desenvolver vários trabalhos, né? Com tintas, ele conseguiu se envolver com o processo da areia ali, com a areia cinética. Quando a gente fez o trabalho de areia cinética, ele conseguiu se focar, apesar dele ter um movimento de ficar correndo de um lado para o outro. Quando ele via a atividade, ele vinha, fazia um pouco da atividade, voltava para o movimento de repetição dele de correr, e depois ele voltava de novo. Então ele conseguia se focar, porque aquilo chamava a atenção dele, né? E conseguia desenvolver o trabalho, né? Tanto que aos poucos, no final, assim, ele tinha tido um progresso já bastante grande. Não sei se no final ali da tela, acho que mostra, não sei se mostra uma foto dele pintando a tela, né? Mas sim, todos têm capacidade, né, de aprendizado, indiferente da idade.
aqui. Ô, Ju, Oi. eu queria aproveitar para te pedir para te explicar, né, que cada um tem um processo. A Cristina já tinha falado sobre isso, né, do case dela, mas ali no nosso projeto aconteceu isso também, né? Teve crianças que não saíram nem do carro os primeiros encontros, né? E vocês tiveram que adaptar isso, né? Acho que podia falar um pouquinho disso também. Se quiser voltar a foto ali do Gui, do carro, né? Teve um caso, né, do menino do Gui que ele não saía de dentro do carro. Então todo o processo a gente fazia dentro do carro, né? Eu levava os materiais para ele e ele produzia dentro do carro, né? Aos poucos a gente ia trabalhando, ia abrindo a porta, deixava a porta aberta, né? Tanto que no final eu não consegui que ele entrasse dentro da sala, mas no final ele já estava saindo no pátio, né? Ele ficava no pátio do local onde a gente estava realizando o trabalho. Então ele conseguiu descer do carro e isso foi um ganho muito grande, né? A gente foi fazer um trabalho com folhas, né? De texturas de folhas, onde a gente passava as tintas nas folhas e fazia tipo um carimbo, né? E tinha que pegar as folhas nas árvores ao redor do local onde a gente estava fazendo o trabalho. E aí eu convidei ele para descer do carro para pegar essas folhas. E aí foi o momento em que eu me surpreendi que ele desceu, né? E buscou as folhas, tudo, né? Deu uma caminhada, uma volta, assim. Aí, claro, depois eu quis retornar para o carro para terminar a atividade. Mas pelo menos ele fez esse movimento, né, de descer, de pegar e concluir a atividade dele, né? Então isso foi realmente um ganho muito grande que a gente teve, né, no final. O interessante, assim, da tua fala, né, dos teus exemplos, né, Ju, é a riqueza, né, quando você comentou ali sobre a menina, né, que se surpreende, assim, da obra manifesta, né, que a menina faz, que riqueza, que mundo interno rico. Porque você vai colocar para fora, você vai expressar seu mundo, né, seus conteúdos. Então, veja o quanto de benefícios, né, esses jovens, essas crianças conseguem ter com os processos arte-terapêuticos. E esse menino que você coloca, né, que não saía do carro e que em determinado momento aceitou sair, né? Então, assim, o desenvolvimento da confiança, né? Então, quando se fala no autoconhecimento, parece uma coisa tão vaga, né? Sim. Mas autoconhecimento é tudo. Quantos adultos não se conhecem? Verdade. Ou quantas faces nós também não conhecemos de nós mesmos, né? Sim, tem muitas coisas internas escondidas, né? E que muitas vezes, através da arte, a gente consegue colocar isso para fora. Exatamente, e consegue enxergar para poder tratar, para poder trabalhar, né? Porque está manifestado. Porque a arte é uma coisa que chama atenção, né? Por ser uma coisa bonita, né? Colorida, né? Então, isso ajuda também nesse processo, né? E os materiais, eles têm uma ligação conosco. Por exemplo, quando você trabalha, né, quando eu citei ali a questão da argila, quando você trabalha argila, além da questão estruturante, além da questão sinestésica, você estará acessando conteúdos ancestrais dentro de você mesmo, lá do seu interior. Então,
é a propriedade terapêutica deste material. Quando você trabalha com tintas, você está trabalhando com emoções. Tintas mais vibrantes, né? Emoções mais profundas, cores mais claras, né? Emoções mais superficiais. Então, isso é inerente ao humano. A arte é inerente ao humano, por isso que ela fascina. Né? Por isso que ela fascina e faz com que saia do carro, com que, de repente, corra menos, né? Consiga se expressar. Com certeza. Aí vamos abrir para... Aqui. Eu tô conferindo aqui os comentários do pessoal. Temos muitos comentários, bastante gente participando. Agora nós temos 34 participantes, bastante gente. Muita gente agradecendo pelas palavras, parabenizando o trabalho de vocês. Parabéns pela acessibilidade, pelas palavras da Cris, que mostrou toda uma abordagem teórica, que às vezes o pessoal não está acostumado a ter essa abordagem, a ouvir essas palavras, essa abordagem em cima da arte-terapia. Então o pessoal está elogiando muito. Eu vou pegar algumas perguntas aqui. Nós já estamos já com o tempo, já indo para a parte final. Uma das perguntas que surgiu aqui é quais são as suas dicas, das duas no caso, para trabalhar com um autista não verbal que não aceita fazer nenhum fazer artístico, nem mesmo música. De que forma pode estimular inicialmente para ele poder começar a trabalhar com isso? Posso? Pode? É muito complicado, assim, você dar dicas tão precisas porque não se conhece a pessoa, né? E tem uma questão, assim, ó, que eu penso sobre... Quando você está com um cliente ou um paciente, no caso ali da Ju, que é psicóloga, né? Quando você está com um indivíduo, existe uma relação que começa a se estabelecer. Um vínculo que começa a se estabelecer. E uma relação de confiança, voltando à fala que eu achei muito, muito bacana, assim, do menino, né, que Sim. ficava ali dentro do carro, assim, protegidinho, né? E esse vínculo, ele vai fazendo os progressos. Então, se eu fosse trabalhar com esse menino, por exemplo, num primeiro momento, eu colocaria argila. Nossa, desafiador, né? O menino não tem, não quer esse envolvimento, essa, digamos, né? Como foi colocado ali, mas eu trabalharia com argila. Agora, a forma como eu faria com a argila, bom, aí eu precisaria conhecer a pessoa, precisaria começar a fazer os estabelecimentos de vínculo, porque a argila, mesmo num primeiro momento, quando você olha, é sujo, lambuza, sabe? Mas isso tem uma implicação interna. Isso faz um vínculo interno e começa a trabalhar o desbloqueio. Porque quando a minha primeira sessão com esse jovem Bruno, que eu comentei aqui, na primeira sessão eu trabalhei com argila. Poderia ter utilizado a tinta, que era algo que ele já estava, né, mais acostumado, mas eu preferi desafiar. Então, trouxe argila. Então, a minha dica seria essa. Não vai aceitar, mas, de repente, trabalhando junto, mostrando, encostando um pouquinho na pele, aos poucos, no tempo da criança ou do jovem. Porque o vínculo se faz. Com certeza esse vínculo se faz. E esse material
o seu potencial, com certeza terá uma abrangência muito grande para ele. Tudo é um processo assim de tu ir mostrando aos poucos, né, o material. E nem também eu falei o caso daquele menino da areia, né, que não queria tocar na areia. E aí, aos poucos, a gente foi mostrando para ele, passando um pouquinho na palma da mão, e aos poucos ele foi interagindo com aquilo, que no final ele já estava construindo coisas com a areia, né? Então, tudo isso de tu incentivar, e se naquele momento a criança não quiser, mais tarde vai lá, retoma, mostra de novo, né? Aos poucos ele vai criando esse vínculo com o material, vai criando esse vínculo com a situação e vai produzir, né? De alguma forma. Alguma coisa vai chamar a atenção dele, né? Aqui, surgiu uma outra perguntinha também. Talvez fiquem algumas outras perguntas, mas como nós já estamos indo para a parte final já, também convido vocês duas, se puderem depois dar uma olhadinha lá no Facebook, olhar os comentários. Tem muito elogio e a gente agradece muito a participação de vocês. E também, se surgir alguma pergunta, se vocês puderem também dar uma lida posteriormente, poder responder qualquer dúvida que surgir que a gente não está fazendo aqui. Mas aí para uma pergunta assim para nós ir fechando. A Jaque colocou: Cristina, sei de todo o trabalho maravilhoso com o Bruno, e em que momento você viu que com a arte terapia ele teve esse entendimento e expressão e vocês tiveram esse início de conexão tão lindo e maravilhoso? Acho que é uma para abranger mais, assim, de que forma, que pistas a gente pode colher, acho que até para as mães que talvez, para as famílias que talvez vão fazer alguma atividade em casa também, com a questão da pandemia e de ter que ficar em casa, de que forma a gente consegue coletar pistas que eles estão gostando daquela arte terapia, daquela atividade. Olha, acredito que pela integração com o material, por aquilo, pela obra expressiva que vai se formando a partir dele, pelo tempo que a criança ou o jovem conseguem permanecer nessa atividade. Porque quando, por exemplo, o jovem Bruno, quando ele não quer, ele diz, ele pede outra coisa. Quando o tempo daquele material deu, tá, ele pede outra coisa. Então, as pistas, na verdade, é o envolvimento desse indivíduo com o material. Tanto em termos de duração, né? Eles ficam mais, às vezes, concentrados ali no seu fazer, quanto pela integração com esse material. Porque cada um vai gostar de determinado trabalho, né? Tem uns que vão gostar mais de mexer com tinta, outros vão gostar mais da argila, outros, né? E a gente tem que apresentar a gama toda de material, né? Aí, conforme a gente vê, olha, ele gostou mais desse tipo de atividade, aí se investe mais nessas atividades, né? Mas também se desafia trazendo outras atividades também, né? Porque esse também é um trabalho de desafio, né? De poder também instigar, de cutucar, para ele também fazer coisas diferentes, não ficar sempre na mesma rotina, né? E para o autismo isso é extremamente importante. E também para fazer a geração da neuroplasticidade. Isso. Porque esses desafios fazem, em qualquer cérebro, no meu, no da Ju, todos os nossos cérebros, todos os cérebros que estão agora, né, aqui nos prestigiando,
Esses desafios, essas instigações, contribuem demais para a neuroplasticidade. Como eu disse, que são, grosso modo dizendo, são essas conexões que o cérebro faz, esses outros caminhos que o cérebro vai encontrando para chegar nos seus resultados. Então, né, se a pessoa fica só com o material, ela vai cansar, ela não vai conseguir evoluir tanto quanto nesses desafios de outros materiais, de outros fazeres, né? Porque é importante instigar. Às vezes, uma pessoa muito rígida, por exemplo, tá? Uma pessoa muito rígida, independente das patologias, tá? Porque as pessoas são pessoas diferentes, todos nós somos diferentes. Todos nós temos nossas particularidades, nossas peculiaridades. E um olhar da arte-terapia é esse. A arte-terapia não olha a patologia, a arte-terapia olha a potencialidade. Quando você olha para uma pessoa, você não vai enxergar a patologia, você enxerga a potencialidade, porque é com ela e é nela que você quer chegar e quer atingir. Então, uma pessoa, por exemplo, rígida, muito rígida, tá? Trabalhar com aquarela é um desafio. Você não tem controle. E ao mesmo tempo que isso possa incomodar, porque vai tirar você daquela zona de conforto, né? Ao mesmo tempo instiga e faz com que conteúdos internos possam vir à tona para serem trabalhados. Porque você precisa trazer os conteúdos internos para serem trabalhados. Porque se eles ficam escondidinhos, é só um trabalho que você faz ali, né? Mas o objetivo principal é acessar os conteúdos e fazê-los vir à tona, para aí, então, né, trabalhar. Então, a última perguntinha aqui é sobre a idade. Vocês indicam que inicia a partir de que idade a arte-terapia? A gente já viu que depois não tem limites, mas o início, assim, que idade que dá para indicar para a família? Olha, eu trabalho com a minha cliente de menos idade, iniciou com 4 anos. Ela tem 5, mas ela iniciou aos 4 anos. O que tu pensa, Ju? Eu não vejo idade específica, né? Eu acho que assim que a criança, desde, sei lá, 1 ano e meio, quando começa, uns 2 anos, que geralmente já começa a ter esse contato com as massinhas, essas coisas assim, né? Já pode se iniciar dentro de um processo artístico, assim, de trabalhar terapeuticamente, né, com a arte. Não vejo, assim, um início, assim, específico para a idade. Assim. Acho que vai de cada um, assim. Até porque a arte-terapia ela não visa a estética perfeita. Como eu digo, ela visa uma estética interna. Até os próprios rabiscos, né? Já é uma questão artística. De acordo com uma criança vai fazer um traçado, a gente já pode fazer uma análise. Né? Não precisa ser um desenho elaborado. Né? E a expressão, ela desde cedo já está se expressando, né? As cores que ela escolhe, né? Pelas cores que ela escolhe, a gente já pode analisar. Muito, muito, muito obrigado. Olha, tá só Passou elogios. rápido. Passou rápido, né? Se a gente pudesse ficar. A gente nem viu tempo, né, Cris? É verdade. Viu? Vocês Muito ficam bom. preocupadas, né? Que é a primeira live, que não, né? Mas não, é muito tranquilo, é uma conversa muito boa, gostosa, todo mundo interage, né? Eu, como mãe aqui, eu fico bem também querendo ver detalhes para de repente depois poder aplicar também agora na quarentena. E também achei muito legal a Ju
ter falado desse momento também das mães usarem a arte terapia. Eu acho que dá para ressaltar isso mais uma vez, né? Ah, tá em Sim. casa, tá estressado, vai lá, pega aqueles livrinhos de. Eu não sei se o pessoal tem ainda aqueles livrinhos que fica pintando. Estresse, que a gente chama. O anti-estresse, assim, né? Pega a tinta do filho, vai lá dar umas pintadas para ver se passa o estresse. Então, acho que isso também foi bem válido na conversa. Foi muito legal, né? Esse momento. Acho que a gente está aprendendo muito com essas lives. O pessoal está super curtindo. E fica o convite, Cristina, quando quiser voltar para nos falar mais. A gente está muito, muito, muito querendo assim, ouvir. Agora, quando a gente tiver o nosso container lá, nosso Jardim Azul, a gente também quer, de repente, propor umas oficinas abertas, né, para o pessoal, para os profissionais. Aprenderem um pouco dessas dicas para passar para os alunos. Então, fica o convite de estar Até aí. mesmo os alunos da Cris, né? Sim, eu trabalho na FAC, na Faculdade 15 de Novembro. Essa faculdade tem o pós de arte terapia na educação, né? E não é clínico nem institucional, né? Eu trabalhei um tempo no IERGS, né? Na pós-graduação do IERGS, e aí era clínica institucional. Na FAC é arte terapia na educação, mas é um curso super bacana, super revolucionário, porque é trazer a arte terapia para dentro, né, dos muros da escola. Né? Então, com certeza, sim, falarei com os alunos e quantos projetos podem ser viabilizados, né? Porque é uma área muito rica. E só uma questão, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas assim, tudo aquilo que a Ju estava falando, eu estava pensando, né? A questão da individuação. O quanto o quanto os sujeitos envolvidos nesse processo, né, se beneficiam com a individuação, porque o autista, ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe da sua fragilidade. À medida que ele vai se empoderando, que ele vai se individualizando, ele se torna uma pessoa mais segura. E isso é muito bom e muito importante. Extremamente. Então, tá certo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada a todo mundo que participou também. Todo mundo que participou, que esteve presente na live, agradecemos demais. Fica mais uma vez o convite, né, para divulgar os nossos canais, para curtir a nossa página, para curtir, se inscrever lá no YouTube. Agora esse vídeo vai para o YouTube também. Os outros do seminário já estão. Então aproveitem, né, para estar se atualizando. E também novas sugestões de lives, de conversas, podem colocando aí no privado para gente, que a gente, com maior prazer, vai ir atrás e vai trazer esses assuntos para vocês, né? A associação sempre está preocupada com isso, né? De trazer qualidade de vida para as famílias, trazer conteúdo para os profissionais, que a gente sabe que isso ainda não está nas faculdades, o assunto do autismo a fundo, né? Então a gente traz esse material para auxiliar os professores, os profissionais, os estudantes. Também pedir para o pessoal compartilhar agora o nosso vídeo, que a gente também está fazendo campanhas de arrecadação, né? A gente vê muito aí as lives pedindo arrecadação, que também são importantes, né? Mas às vezes é para pessoas de longe, são projetos que não são da nossa cidade, né, nem do nosso estado. Então, quem sabe a gente faz essa boa ação também para os nossos projetos, Comércio né? local e a ONG local. Comércio local e a ONG local, né? A gente, para continuar esses projetos que a gente faz, claro, a gente trabalha muito com voluntários, mas sempre tem um custo, sempre tem um material que tem que comprar, alguma coisa para fazer. Então, a gente pede que vocês divulguem também essa questão da parte de doar, né? É bem fácil, é pazeamor.org/vou doar. Então divulga para o pessoal aí da família, dos amigos, que a gente agradece.
Muito obrigado, boa noite. Boa noite. E até Obrigada, breve, que a gente já está pensando na próxima live, o que vai acontecer. Tá bom? Abraço. Tá bom. Abraço. Tchau. Tchau. Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Convidar vocês a fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações, e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor, é paizeamor.org. Paizeamor.org. A doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular.